Meu irmão, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Recalculando a Rota. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 4, as lições de uma figueira infrutífera. Aquela passagem que Jesus chega próximo a uma figueira e não encontra frutos nessa figueira, e ele ordena que aquela figueira nunca mais produza frutos. A figueira seca imediatamente e é uma passagem um tanto complexa. Por muito tempo eu li essa passagem e não compreendia sobre o que estava dizendo, porque Jesus determinou que aquela figueira se secasse e ela secou. E nós vamos entender qual a lição que Jesus queria passar através daquele momento. Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, fazer parte desse projeto. Estamos aqui todas as semanas produzindo conteúdo, colocando a aula da EBD no ar com antecedência, disponibilizando os slides para você que é professor e queira utilizar. Os slides estão disponibilizados nos comentários. O primeiro comentário ele vai ficar fixado e lá tem um link do Google Drive para você acessar o conteúdo. Também estamos com a proposta de sortearmos uma Bíblia de estudo no final do trimestre. E eu gostaria que você nos ajudasse a decidir entre uma Bíblia Thompson e a Bíblia Pentecostal. Para a gente contabilizar, a Bíblia que for mais votada durante esse processo é a que será sorteada no final do trimestre. Vamos à nossa aula, as lições de uma figueira infrutífera. O nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 21, verso 22, que nos diz assim o texto sagrado: E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. A verdade aplicada diz que, permanecendo em Cristo, recebemos dele tudo o que for necessário para frutificarmos com perseverança até que ele venha. Os objetivos da lição, nós temos 3 objetivos, que é apresentar as características da figueira infrutífera, ensinar os elementos para uma vida frutífera, ressaltar a importância de produzir frutos. O texto de referência se encontra em Mateus, do verso 18 ao 21, que diz assim: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Como eu disse, essa passagem sempre foi um tanto desafiadora para mim. Eu lia e passava meio que desapercebido. E eu não sei se é o caso seu, se você também já leu esse conteúdo que se encontra no texto sagrado. E não sei se você também tem dificuldade de entender por que Jesus ordena que aquela figueira se seque. Quantas vezes a gente passa perto de árvores que não têm frutos? E, inclusive, alguns estudiosos chegam a dizer que não era bem exatamente o período, o ápice de frutos maduros, né? Havia alguns frutos meio fora de época em algumas árvores. Mas Jesus tinha uma lição a passar. A partir dos profetas, nós sabemos que Israel é considerado como uma figueira. Em Jeremias, no capítulo 8, verso 13, nós temos o profeta entregando uma mensagem de Deus à nação de Israel que diz assim: Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. Isso aqui é o profeta fazendo um alerta à nação de Israel
que eles seriam levados ao cativeiro porque a nação não estava produzindo os frutos que Deus esperava que eles produzissem. Tudo que foi dado a vocês lhes será tomado. Essa é uma profecia antes do cativeiro babilônico. Jesus, no capítulo 13 de Lucas, chega a dizer que um homem plantou uma figueira no meio da sua vinha. E depois de 3 anos tentando colher figos, ele não encontrava frutos. E Jesus, fazendo uma alusão a ele mesmo, ao próprio Cristo, ele diz que uma outra pessoa falou: espere mais um pouco, vamos tentar mais uma vez. A vinda de Jesus em Israel era mais uma tentativa para que essa figueira produzisse frutos. E Jesus está vindo de Betânia para Jerusalém e ele se depara com uma figueira com folhagens, uma figueira de boa aparência, porém não tinha frutos. E para a gente entender que essa figueira se trata realmente de Israel, a gente precisa entender o contexto dessa passagem a partir do que está acontecendo ali em volta desse texto, nas proximidades aqui dessa passagem que nós lemos no texto de referência, é o que a gente chama de contexto imediato. Um pouco antes nós temos Jesus entrando em Jerusalém. Quando Jesus entra e a multidão começa a reconhecer Jesus como filho de Davi e como o enviado de Deus. O povo está reconhecendo isso. E Jesus vai até o templo, onde a elite religiosa costuma se encontrar. O próximo passo de Jesus é expulsar os comerciantes que atuavam no arredor do templo. Os que vendiam animais para serem sacrificados, os cambistas, porque as ofertas só eram aceitas ofertas na moeda local. Então quem morava em outros países e vinham ofertar em Jerusalém, eles precisavam trocar esse dinheiro e essa troca deveria ser feita pelos cambistas do templo. Vale lembrar que cada um dos pontos ali que essas pessoas utilizavam eram vendidas ou negociadas com o sumo sacerdote. Era uma rede de negócios ali e Jesus expulsa esse povo porque aquilo se tornou apenas um rito. Eles não estavam preocupados com as pessoas que chegavam ali. Eles queriam simplesmente manter o ciclo. Então você vem, compra um animal para a gente sacrificar. Na medida que alguém vende esse animal, eu também ganho. Eu faço parte dessa jogada. Se vai ter uma oferta aqui no templo, a pessoa traz o dinheiro e é trocado aqui, o cambista ganha, eu também ganho. Essa era a preocupação dos líderes religiosos daquela época. Jesus, após expulsar essas pessoas ali do templo, o escritor relata que coxos e cegos se aproximam de Jesus e são curados. Quando Davi conquistou Jerusalém, ele proibiu que coxos e cegos entrassem na cidade. Na verdade, os jebuseus que habitavam aquela cidade fizeram uma provocação a Davi, dizendo que primeiro ele teria que expulsar cegos e aleijados. Era como se ele estivesse dizendo: olha, aqui você não dá conta de expulsar nem os cegos e os aleijados que tem na cidade. A cidade é forte. A cidade está num ponto estratégico que você não vai conseguir conquistar. Para conquistar, você tem que vencer os cegos e aleijados, de tão confiantes que estava. Davi, quando conquista a cidade, ele fala: nessa cidade está proibido a permanência de cegos e aleijados. Desde então, essas pessoas eram mal vistas, principalmente pelo pessoal do templo. Eles até ficavam no pátio externo pedindo esmolas, mas eram rejeitados, ficavam à margem da religião. E Jesus cura eles. Jesus traz cura para essas pessoas. Jesus vai a Betânia. Quando ele está retornando, acontece essa passagem aqui, que nós relatamos. E quando ele chega em Jerusalém, no templo, ele é questionado com que autoridade ele fazia esses milagres e ensinava. Jesus diz que só vai responder se eles disserem com que autoridade João Batista pregava, de quem deu autoridade a João Batista, e eles resolvem não responder. Porque se eles dissessem que a autoridade era dos homens, o povo com certeza ficaria contra eles. Porque o povo acreditava que João Batista era um profeta vindo da parte de Deus. Mas se eles quisessem agradar o povo e falassem a autoridade de João Batista provinha de Deus,
Jesus diria: por que vocês não creram? Em seguida, Jesus cita 3 parábolas. A parábola dos 2 filhos, a que Jesus fala que o pai chega a um filho e pede para que ele vá fazer um serviço na sua terra, na sua fazenda, e ele fala que não vai, mas depois ele se arrepende e vai. Um segundo filho que o pai diz para ele ir fazer aquela tarefa e ele fala: eu vou, mas depois não vai. E aí Jesus pergunta: qual desses filhos obedeceu ao pai, fez a vontade do pai? Os líderes religiosos que estavam ali falam: o primeiro filho. Aí Jesus fala: por isso que muitas prostitutas e publicanos, ou seja, pessoas rejeitadas por vocês, vai se assentar à mesa de Deus primeiro do que muitos de vocês. Porque eles podem até ter começado errado, mas eles se arrependeram, produziram frutos de arrependimento. Jesus cita ainda a parábola dos vinheteiros homicidas, aqueles arrendatários que arrendaram uma vinha e toda vez que o proprietário enviava alguém para receber a parte dele, esses arrendatários espancavam, matavam, até que esse homem enviou seu filho, achando que eles respeitariam o filho. Mas eles o desprezam e o matam. Jesus estava fazendo uma alusão a ele mesmo vindo, e anteriormente veio os profetas que foram rejeitados e mortos. E ainda tem a parábola do banquete nupcial, que os convidados rejeitaram, mataram os mensageiros, e o pai do noivo faz justiça àqueles que foram injustiçados e manda convidar todos os desprezados em becos e valados para que eles possam vir ao casamento real. Nós vemos aqui Jesus entrando em Jerusalém, sendo reconhecido pela multidão, porém o sistema de culto de Israel o rejeitava, os líderes religiosos o rejeitavam. Ele pega a figueira, que simboliza a nação de Israel, que é um símbolo nas profecias. Oséias cita a figueira como uma referência a Israel, Jeremias cita. Então ele pega esse símbolo, ele vai até onde esse símbolo está, uma figueira que está repleta de folhas. Primeiro tem que surgir frutos para que as folhagens sejam renovadas. Ele sabia que ali não havia frutos. Ele já tinha conhecimento, pela sua onisciência, que ali não haveria frutos. Mas ele vai lá para deixar essa mensagem. E essa figueira que simboliza Israel se secou. E logo na sequência, o evangelista faz questão de relatar 3 parábolas, falando de pessoas que rejeitaram, que desprezou um pedido do Pai. Fala de pessoas que desprezou e rejeitou os mensageiros que um Senhor enviou para receber o que ele havia combinado com aquelas pessoas. E outros que simplesmente rejeitaram o convite daquele Senhor. Esse contexto imediato nos mostra que Jesus faz aquela ação para passar uma mensagem de forma muito clara sobre a situação de Israel. Nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída e a nação de Israel foi desfeita. Deixou de existir como nação, aquelas pessoas foram esparramadas pelo império e Israel só voltou a ser nação já agora no século XX. Muito tempo depois, praticamente 20 séculos depois. Vamos para a nossa lição, o nosso primeiro tópico. Nós vamos falar das características da figueira infrutífera. O que o autor coloca aqui, destaca no ponto 1.1, é que se tratava ali de uma figueira atraente. Ao olhar de longe, uma figueira repleta de folhas, com a aparência bonita, mas essa figueira não tinha frutos. E o Jesus faz questão de destacar essa figueira para mostrar a hipocrisia da religião judaica. Aquelas pessoas seguiam todo o ritual de sacrifícios, das trocas entre os turnos ali no templo, tudo muito bonito, tudo funcionando lindamente, mas sem frutos, sem vida, um culto sem vida. Aquilo era simplesmente ritual, simplesmente ritualístico, aquelas ações ali. Os ritos do templo não saciavam a fome dos necessitados de espírito. Eles pouco importavam com a necessidade do povo, a preocupação era com a necessidade deles. Quantas pessoas viviam ali desprezados
pedindo esmola na porta do templo, ao redor do templo, mas os líderes religiosos não se importavam. Na verdade, eles ficam incomodados quando Jesus começa a curar no templo. Quando as crianças começam a cantar Hosana, Hosana ao filho de Davi, eles ficam incomodados e falam: como você deixa esse povo cantar isso, essas crianças cantarem isso? E Jesus fala: vocês nunca ouviram dizer que da boca dos pequeninos é que sai o perfeito louvor? Vocês não têm capacidade de enxergar o que uma criança consegue enxergar. Mas eles estavam preocupados apenas com o que era visível, com a pompa do poder que eles tinham sobre a sociedade. Eles estavam preocupados simplesmente com aparências da religião, simplesmente com aparências dos rituais que eles precisavam exercer. Nas características dessa figueira, nós percebemos que era uma figueira precoce. Como foi dito um pouco antes, a figueira primeiro precisa dar frutos para renovar as folhas. Mas essa figueira, ela pulou uma etapa. Ela primeiro renovou as folhas sem ter renovado frutos, sem ter produzido frutos. E aqui a gente precisa entender, para produzir frutos, a gente precisa obedecer às etapas, a gente precisa seguir etapas. Muitas pessoas acabam com um fim trágico no ministério porque tentam queimar etapas. E ministerialmente não se pode queimar etapas. Tem tanta gente querendo fazer algo sem ter um preparo antes para aquilo. A casa só resiste se o alicerce dela for bem construída. Toda planta que não tem raiz profunda, se vier vento forte, derruba essa planta. Então nós precisamos aprender com essa figueira que não se deve queimar etapas. Não se deve se preocupar com a aparência, renovar folhas sem produzir frutos. A outra característica dessa figueira era uma figueira estéril. E a sentença que essa figueira ouviu por ser estéril foi: nunca mais nasça fruto de ti. A esterilidade dessa figueira predisse a sua destruição. O fato de não produzir frutos foi o principal motivo da condenação dessa figueira. Jesus, no capítulo 15 de João, ele diz que ele é a videira e o Pai é o lavrador. Todo aquele que está conectado nele e não dá frutos, o Pai arranca e joga fora. Mas todo que dá fruto, todo ramo que está ligado a ele, ele limpa, o Pai limpa o que dá fruto, para que dê mais fruto. E o limpar aqui é cortar. Na verdade, quem cuida de plantas, principalmente no caso da videira, o cuidador ele tem que tirar as partes que não dão fruto, porque eles vão roubando a força daquela planta. Então é preciso limpar, é preciso tirar e lançar fora o que não produz fruto. Essa figueira, por não produzir frutos, ela sofreu a sentença de nunca mais produzir frutos. Jesus estava alertando que aquele sistema religioso iria ruir por causa da sua preocupação com aparências e a sua não produção de frutos. Jesus estava profetizando: vocês nunca mais produzirão frutos. Deus está levantando um novo povo. Jesus estava levantando a sua igreja para que cumprisse o que eles não cumpriram. E aí, quando a gente fala de frutos, a gente precisa observar dois textos muito importantes. Separei esses dois, Mateus 3, o verso 8 ao 10, que diz assim: deem frutos que mostrem arrependimentos. Não pensem que vocês podem dizer de si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Essa aqui é a mensagem de João Batista, lá nas margens do Jordão. Ele pregando: arrependam e produzam frutos de arrependimento. Se vocês não produzirem frutos, vocês serão cortados e lançados no fogo. Nem não produzir frutos, é bons frutos. E eu gosto do Lucas, no capítulo 3 de Lucas, ele vai um pouco além. Quando as pessoas perguntam: o que nós devemos fazer para
produzir esses frutos. O João é muito prático, ele fala: você que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. Fique com uma e dê a outra para quem não tem. Faça o mesmo com o alimento. E aí diz que os publicanos chegavam e perguntavam: e nós, que faremos para demonstrar arrependimento? João falava: vocês não cobrem imposto além do que a lei diz que vocês devem cobrar. Faça apenas o que é justo. Não seja pesado para com seu irmão. Os soldados vinham e perguntavam: o que faremos nós? Ele dizia: não explore ninguém. Contente-se com o que você ganha. O que acontecia no templo era totalmente o oposto disso. Aquelas pessoas que estavam no templo pouco se importavam com o próximo, se o outro tinha ou não o que comer. Pouco se importava com o que o outro tinha para vestir. Eles exploravam as pessoas que estavam ali, os que iam até lá, que iam ofertar, os que iam sacrificar, porque eles acabavam tendo que comprar ali daquelas pessoas que já faziam parte do seu sistema corrupto e vicioso ali, que simplesmente tinha o objetivo de enriquecer essas pessoas. Então eles estavam fazendo totalmente o oposto do que o João Batista recomenda. Outra passagem importante é a de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, que Paulo cita os frutos que o cristão deve produzir, frutos que são gerados a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo que veio para ser o Consolador. Jesus foi e disse: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, enviarei outro Consolador. Até então eu tenho consolado vocês, mas enviarei esse outro Consolador. E Paulo diz que nós precisamos produzir frutos do Espírito. E ele diz que os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O cristão precisa produzir esses frutos. Precisa estar atento aos frutos de arrependimento que João Batista coloca, que João Batista nos traz, que devemos ter e buscar esses frutos de arrependimento. Frutos que demonstrem arrependimento. De forma muito prática. Eu vejo muitas pessoas pregando: você precisa arrepender, e quando vai para a prática do que seria esse arrependimento, é assim: não, você tem que vir aqui no nosso culto do dia tal, você precisa fazer seu sacrifício que está ordenado pela lei, que você tem que fazer todo mês. A gente tem um monte de ritualzinho que cada igreja costuma seguir, e muito pouco nos preocupamos com esse arrependimento, de se preocupar com o outro. E aqui não é ideias de boas ações, não. Isso aqui é o que Jesus diz que se resume à lei e os profetas. Jesus diz que a lei e os profetas se resumem em amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. E amar o próximo como a mim mesmo é eu entender que eu tenho 2 roupas e quem não tem, se eu não der essa roupa a ele, ele vai ficar sem roupa, ele vai se vestir mal. Se eu não dividir o que eu tenho de alimento com o meu irmão que não tem, ele vai padecer fome. E eu não queria padecer fome, eu não quero padecer fome e nem estar mal vestido. Mas eu faço porque eu entendi que eu devo produzir frutos de quem foi arrependido, porque quem não arrependeu continua egoísta. Quem não arrependeu não se preocupa com o outro, e não se preocupa só com a questão da vestimenta e da comida. Ele se preocupa se o seu irmão está indo em direção ao inferno, se o seu irmão está doente e precisa de receber uma oração, de receber uma visita em um hospital. Não está focado só em mim, está focado no outro, porque o outro é uma extensão do propósito de Deus. Nós somos igreja. A igreja, o propósito de Deus é com a igreja. E a igreja não é eu de forma individual, não sou eu de forma individual. A igreja é a união dos santos que são santificados através do sacrifício de Cristo. Então, esse é o fruto que precisamos produzir. Israel foi rejeitada porque não entendeu essa mensagem. Eles estavam só preocupados com os rituais, com o dia que tinha que ir no templo, com os momentos que aconteciam no templo. Eles sabiam as orações todas de cor, eles sabiam
qual animal que deveria ser sacrificado para cada tipo de pecado, para cada tipo de situação, uma oferta de gratidão, qual que deveria ser. Eles sabiam tudo isso de cor. O que eles não sabiam era ter o coração voltado para o que sofria. E fica muito claro quando Jesus começa a curar cegos e aleijados, e aquele pessoal fica indignado com a ação de Jesus. Jesus estava preocupado com o outro. Jesus estava amando o próximo como a ele mesmo. Ele estava cumprindo os mandamentos de Deus dado na lei e nos profetas. Mas essas pessoas estavam muito pouco preocupadas com isso. E aqui está os frutos que precisamos produzir. Esses frutos de arrependimento que João Batista coloca, e os frutos do Espírito devem estar intrínsecos e visíveis em nós. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso aqui, meu irmão, se você não tiver o Espírito, você não consegue. Quando a gente entristece o Espírito, deixando um pouco de lado, a gente perde a paz, a gente perde a alegria, a gente perde paciência, a gente perde o domínio próprio. Só tem essas coisas aqui quem entende que é dependente totalmente do Espírito. E é um processo, nós precisamos buscar isso todos os dias, a cada dia, incessantemente, até que o nosso Senhor volte. Nós precisamos produzir esses frutos, buscar produzir esses frutos. No nosso segundo tópico, nós temos elementos para uma vida frutífera. O primeiro elemento é a fé. A fé é uma atitude indispensável. Quando Jesus ordena aquela figueira que ela nunca mais dê fruto e ela se seca, os discípulos ficam assustados com aquilo, e como eu disse, a proposta não era amaldiçoar a figueira, era deixar uma mensagem clara para aquelas pessoas, né, que estão vendo o símbolo de Israel se secar por não estar produzindo os frutos que deveriam produzir. E Jesus fala, olha, tudo que vocês pedirem, se pedirem com fé, crendo, vocês vão receber, vocês vão alcançar. Vocês precisam simplesmente acreditar e pedir ao Pai, porque quem opera é Ele. Os frutos só acontecem para quem está na dependência dEle. Acreditar e ter fé para que algo aconteça só é possível para quem está na dependência de Deus, quem acredita no que Deus pode fazer. Então, fé é essencial para termos uma vida frutífera. A estrutura religiosa de Israel estava confiante apenas nas suas obras, apenas na sua religiosidade. Quem faz com que a gente produza frutos é o Pai, mas precisamos pedir, e pedir crendo. Quem faz com que algo aconteça para a honra e glória dele é o Pai. A bênção da oração é o outro elemento para uma vida frutífera. Ao ficarem espantados, os discípulos ficam surpresos. Jesus fala da importância de pedir com fé. E o pedir é oração. A oração nossa precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Lembra da oração de Mateus 6? Quando Jesus está ensinando a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, Jesus diz que nós devemos pedir: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. E muita gente às vezes ora falando assim: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas contudo seja feita a tua vontade. Mas se não der para fazer a minha, aí o Senhor faz a do Senhor. Seja feita a tua vontade. Essa oração, na verdade, quando fala seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu, ali já é uma oração de quem entendeu qual que é a vontade de Deus e está buscando fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. E ali é um pedido: Deus, que a minha vida seja instrumento para que a tua vontade seja feita aqui. E quem entende qual que é a vontade de Deus, a partir do momento que ele pede, ele só pede dentro da vontade de Deus. Quando Jesus ordena que aquela figueira não produza mais, Jesus já sabia, a partir da vontade de Deus, o que iria acontecer com Israel. Israel não estava produzindo frutos, iria se secar. Jesus já sabia disso. Então, tudo que ele faz de acordo com a vontade de Deus. O que nós precisamos é pedir ao Pai, sabendo que devemos pedir,
a partir da vontade dele, a partir do propósito dele, com a convicção que estamos buscando fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra, como ela já é feita no céu. A nossa oração deve ser guiada a partir desse princípio. Pedir com fé. Quem entende a vontade de Deus, quem entende o propósito de Deus, os planos de Deus e pede com fé, recebe. Com certeza recebe. O outro princípio de uma vida frutífera é guardar a palavra de Deus. A passagem de João, que eu citei um pouco antes, da videira, que ele fala, eu sou a videira e meu pai é o lavrador, ele fala que nós precisamos permanecer na palavra dele. Jesus disse que nós precisamos permanecer. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, no que eu estou dizendo, vocês vão produzir frutos. Para produzir frutos, precisamos também estar limpos pela palavra. Ele fala, vocês já estão limpos pela palavra. Quando ele diz um pouco antes, meu pai, o lavrador, limpa todo aquele que dá fruto, mais à frente Jesus diz que nós somos limpos pela palavra. Por tudo que Jesus disse a nós, é o que nos limpa, é o que faz com que a gente produza frutos. O segredo de produzir frutos é ouvir o que Jesus disse. É ouvir o que Jesus nos ensinou enquanto esteve aqui. Tudo que eu vos falei, todas as palavras que eu proferi, é a limpeza que vocês precisam para produzir frutos. Então, guardar a palavra de Deus, guardar os ensinamentos de Jesus e praticar, não é guardar de botar em um lugarzinho e esconder, não. O guardar é receber a palavra e fazer com que as nossas ações sejam motivadas a partir dessa palavra. É fazer com que cada um dos nossos passos sejam movidos por essa palavra. O nosso terceiro tópico é lições práticas acerca da figueira. A primeira lição é que essa passagem é um alerta para nós. É um alerta porque hoje a missão de transmitir a palavra de Deus, de produzir frutos, de fazer com que as pessoas conheçam o plano de Deus, o propósito de Deus, está conosco, com a igreja. Mas, assim como aconteceu com Israel, pode acontecer conosco. Não com a igreja como um todo. Não de uma forma geral com toda a igreja na face da terra. Mas a partir do momento que eu, como cristão, como alguém que tem uma função a desenvolver nesse processo, não produzo frutos de arrependimento, não produzo frutos do Espírito, eu estou correndo o risco que essa figueira correu. E ali a advertência, Jesus mostra que assim como Israel foi rejeitado, nós também podemos ser. Israel havia sido escolhida por Deus para receber e transmitir as verdades de Deus. Deus escolheu Israel para que as outras nações olhassem para Israel e ficassem se perguntando por que acontece isso com Israel. E elas entendessem que é porque Israel seguia a vontade de Deus. Israel obedecia a Deus. Quando fala todos os princípios, não se trata de detalhes e minúcias, vírgulas que havia na lei. Simplesmente deveria seguir o resumo da lei, que Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Havia até uma preocupação em agradar a Deus, em oferecer sacrifícios, em fazer muito sacrifício, mas não obedeciam. Deus chega a dizer que não queria mais sacrifício, ele estava cansado de sacrifício, ele queria obediência. Então Israel é rejeitado porque, apesar de oferecer bastante sacrifício, eles estavam pouco se importando com o próximo. Quando Deus lança sentença sobre Israel e eles vão para o exílio, quase todas as vezes os profetas vão dizer que a corrupção tomou conta do país, que os juízes não julgam de acordo com a justiça, que os líderes religiosos, os sacerdotes se associaram com os corruptos, com essas pessoas que oprimiam o pobre e o necessitado. Israel era para ser diferente.
Era para produzir esses frutos de arrependimento que João Batista está dizendo. Era para produzir aqueles frutos que nós vemos em Gálatas, do amor, da longanimidade, da bondade, do domínio próprio, mas não produziu. Israel se isolou no seu orgulho espiritual, no seu formalismo religioso, e Jesus mostra para os seus discípulos e para aquelas pessoas que o tempo de Israel estava findando. E para nós é uma lição. Para nós precisamos entender que produzir frutos não é opcional. Assim como foi com aquela figueira. Se nós não produzirmos frutos, nós seremos rejeitados. Está lá o capítulo 15 de João, dizendo: todo aquele que não der fruto, meu Pai corta e lança fora. E nós precisamos dar esses frutos. De forma prática, mais uma vez, os frutos que João Batista disse: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem, faça o mesmo com o alimento, não explore o seu irmão, você que cobra imposto, você que está em condição de poder, que foi lhe dado algum poder por uma instituição, não haja de forma injusta, não oprima o seu irmão, você que é soldado romano. Está falando de justiça, de ser justo com o que temos e de ter o coração voltado para o outro. Não esquecer dos frutos do Espírito que está em Gálatas capítulo 5. Só é possível ser produzidos para quem deixa a sua vida ser guiada pelo Espírito Santo. Folhas ou frutos? O autor coloca aqui de forma muito precisa. As folhas foram utilizadas por Adão para disfarçar a aparência. Percebendo que estavam nus, eles procuraram folhas para tampar a sua nudez. Na falta de frutos de obediência ao que Deus havia ordenado, eles precisaram recorrer às folhas para cobrir a aparência, para tentar disfarçar as aparências. Jesus nos escolheu para que nós pudéssemos produzir frutos. Jesus não nos chamou para viver de aparência. Ele diz que escolheu-nos para que dessemos frutos e frutos que permaneçam. Vá, produzam frutos e que o vosso fruto permaneça. Jesus não está preocupado com as aparências. Se a Jesus está preocupado com a roupa que você está vestindo, se a roupa que você veste é uma roupa de grife, uma roupa que custa R$300 e o seu irmão está usando uma roupa de 50 ou de 30 reais, você acha que Jesus se impressiona com os templos que nós construímos? Com as poltronas da sua igreja? Você acha que Jesus se impressiona com a equipe de louvor da sua igreja, com o tanto que vocês cantam bonito? Se não houver frutos em tudo isso, é apenas aparência, é só folha. E a tendência é secar. A tendência é secar. Alguns movimentos muito bem estruturados, muito bonito, muito cheio de pompa, costumam durar até um tempo. Às vezes duram um tempo até razoável e muitas pessoas falam: mas isso aqui está durando, está legal. Nós, seres humanos, temos pressa, mas Deus é eterno e Deus tem bastante tempo para julgar, para fazer com que a sua vontade seja estabelecida de forma plena. A nossa missão enquanto igreja é sermos arautos de um reino de justiça, onde o que dita as coisas, como as coisas acontecem, é a vontade de Deus. E quando não agimos de acordo com a vontade de Deus, nós não produzimos esses frutos. E aí o autor nos chama a atenção. A partir da lição da figueira, precisamos estar vigilantes, porque o nosso Senhor está voltando a qualquer momento. A qualquer hora, o nosso Senhor está voltando. E nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas o fato é que Ele virá. Nós precisamos estar vigilantes, porque seremos cobrados, haverá uma prestação de conta. Quando Jesus cita a parábola dos talentos, ele cita junto com as 10 virgens, em Mateus 25, ele fala ali de prudência, precisamos estar prontos. As 5 virgens que não levou azeite de reserva, não se preocuparam com o momento em que seu Senhor viria, ficaram de fora. O que não preocupou em trabalhar, em cuidar das responsabilidades que o seu Senhor havia entregado na sua mão, ele também foi rejeitado e lançado fora. E aí, logo em seguida, Jesus começa a dizer
que aquilo se tratava de quando ele vier, com poder e glória e com seus anjos. Depois leia Mateus 25, um texto muito interessante. E você vai perceber, eu não vou falar nada aqui na aula, eu espero que você assista. E você vai perceber que o que Jesus está dizendo ali, no momento em que julga as nações, em que julga todos os povos, está totalmente aliado com esses frutos que estamos dizendo. Com os frutos que João Batista dizia que aquela geração precisava produzir frutos de arrependimento. Você vai perceber em Mateus 25 que ele fala que nós precisávamos estar vigilantes, assim como as virgens que estavam atentas e levaram azeite reserva, e precisamos cuidar, administrar tudo que Deus confiou na nossa mão. E você vai ver que quando ele fala que volta para julgar as nações, que ele diz está totalmente conectado com frutos do Espírito Santo, frutos gerados pelo Espírito Santo. Que nós, enquanto igreja, possamos estar vigilantes, sabendo que o nosso Senhor está voltando a qualquer momento, que prestará conta conosco e que nós estejamos sempre buscando produzir bons frutos. Frutos a partir de Cristo, a partir da palavra de Cristo, a partir do que Ele nos ensinou, a partir do que Ele deixou como missão para nós. Um abraço e fique na paz e até semana que vem.